pela teoria, né? A gente tem, qual é a teoria da fadiga, a diminuição da fadiga pelo uso do BCA? Principalmente por esse BCA aumentar a competitividade com o triptofano. Por que o triptofano? Porque o triptofano, quando a gente aumenta a atividade do triptofano, a gente pode aumentar a síntese de serotonina. Serotonina que é relacionada também com a fadiga muscular, além de estar participando ali da parte respiratória, né? Do controle respiratório, seja do treino ou do seu dia a dia. Serotonina é um neurotransmissor, um hormônio com diversas funções ali. E uma dessas funções, teoricamente, seria a facilitar a fadiga, né, do sistema nervoso central, o cansaço, a fadiga ali, né? Mas será mesmo que o aumento desse triptofano pode gerar fadiga? Mas como ele aumenta? Quando a gente tem, durante o exercício, o aumento do esforço físico, a gente vai ter um aumento do triptofano durante o exercício por esse esforço físico. Mas como isso acontece? Porque durante o exercício, o que a gente tem? O aumento da atividade metabólica para a produção de energia. Quando a gente aumenta a atividade metabólica, independente da intensidade do exercício, se esse exercício tem uma duração de mais de 30, 40, 50, quanto mais volumoso é o esforço físico vigoroso, na própria musculação, a gente tem um aumento dos ácidos gráficos livres. Por quê? A demanda energética não só vem do glicogênio muscular em qualquer exercício, mas também uma contribuição da gordura, né? Consequentemente, a gente aumenta a atividade metabólica, a gente aumenta a lipólise. A lipólise é a quebra dos triacilglicerol, né? Formando 3 ácidos gráficos e um glicerol para cada molécula de gordura. E os ácidos gráficos precisam ser transportados para o tecido muscular para serem oxidados, consequentemente, produzir energia. Então, se a gente aumenta a demanda energética, a gente aumenta a quebra da gordura para a contribuição do gasto energético, da necessidade energética para continuar o exercício. Ou seja, você aumenta o ácido gráfico livre. Mas esse ácido gráfico livre ele não pode correr sozinho no sangue. Por quê? Porque ele é uma gordura, ele não tem uma interação muito boa com a água, então ele precisa de um transportador. Quem é o transportador desse ácido gráfico livre? Nada mais é do que a proteína albumina. Então a proteína albumina, não a albumina que você ingere lá do ovo, não. Tem uma proteína chamada albumina. Ela é uma proteína transportadora, inclusive, do próprio testosterona. Além dela transportar o ácido gráfico livre, ela também transporta o próprio triptofano. E é aqui que entra o aumento da disponibilidade do triptofano durante o exercício. Se você aumenta o ácido gráfico livre, consequentemente ele precisa ser transportado pela albumina. Ou seja, esse aumento do ácido gráfico livre vai fazer com que a albumina comece a captar e transportar mais ácido gráfico livre lá para o músculo para ser oxidado e produzir energia. E consequentemente ela começa a liberar mais triptofano, ou seja, ela aumenta o triptofano na sua forma livre, porque o triptofano vai sofrer uma dissociação, ou seja, vai se levar uma dissociação da albumina e vai ser liberado da albumina e correr livremente na corrente sanguínea. E esse triptofano livre pode ir para a barreira hematocefálica para dar origem à síntese de serotonina, para dar origem à serotonina e, consequentemente, a serotonina teoricamente poderia levar uma fadiga do sistema nervoso central. Mas será mesmo que isso é tão significativo assim? Será que o BCA pode realmente atrapalhar isso aqui? Bom, qual é o mecanismo teórico disso aí, né? Eu trouxe aqui o mecanismo teórico. A leucina, a isoleucina e valina, eles aumentam a competitividade com o triptofano na barreira hematocefálica. Ou seja, se de um lado a gente tem um aumento da disponibilidade de triptofano durante o exercício físico, porque a albumina vai começar a transportar mais ácido gráfico livre, liberar mais triptofano na sua forma livre, e consequentemente aumentar a atividade serotoninérgica, né? O aumento assim, de serotonina lá através do transporte dele na barreira hematocefálica, isso será que produziria uma fadiga central? Bom, talvez, teoricamente, né? E aí, se você diminui a disponibilidade, quer dizer, se você diminui a disponibilidade, não. Se você aumenta a competitividade com o triptofano na barreira hematocefálica graças à ingestão de BCA, isso poderia diminuir a fadiga? Por quê? Porque, na teoria, quando você ingere BCA, esse BCA lá na barreira hematocefálica vai sofrer uma competitividade com o triptofano para sofrer o seu transporte, o seu transporte ali nessa barreira hematocefálica. Se ela aumenta a competitividade com o triptofano, ou seja, se ele começa a competir com o triptofano para a barreira hematocefálica, consequentemente você vai ter menos triptofano para fazer a síntese de serotonina, e isso, será que diminuiria a fadiga central? Não. Sabe por que não? Porque
o BCA diminui de 8 a 12% a disponibilidade de triptofano. Ou seja, o uso de BCA, sim, aumenta a competitividade com o triptofano na barreira hematocefálica. Produz uma diminuição da disponibilidade de triptofano para a síntese de serotonina? Sim, mas o quanto? 8 a 12%. Esse é 8 a 12%, é muito pouco. Isso não vai impactar em praticamente nada na síntese de serotonina, ou seja, não vai influenciar em nada na fadiga, tá bom? Então, esse aumento desse BCA e aumento da competitividade do BCA com triptofano durante o exercício não reflete na diminuição da serotonina. Ou seja, não reflete na diminuição da fadiga, tá? Lembrando que a serotonina não é o principal responsável pela própria fadiga, tá? Isso já é um ponto muito importante. Ou seja, o BCA não vai diminuir a fadiga por aumento da disponibilidade, por diminuição da disponibilidade de triptofano por essas competitividades, tá? E a gente tem outro ponto importante também, é que muitos citam que a leucina é um ativador do mTOR. Sim, a leucina é o maior aminoácido ativador do mTOR. A mTOR que é responsável no tecido muscular pela síntese proteica muscular. Mas será que ingerir mais BCA para aumentar a atividade da mTOR aumenta a hipertrofia? Se fosse isso, bastava eu ficar em casa, tomar um monte de BCA e leucina e eu ficaria hipertrofiado, mas não acontece. Ah, mas se o indivíduo treinar e ser potencializado, sim, mas não pelo BCA. Aumentar a atividade da mTOR não significa que você vai ter mais hipertrofia, tá? Isso não tem relação, senão era só ingerir um monte de proteína, porque proteína tem leucina, um monte de BCA, treinar e ficar gigante. Mas isso não acontece porque a atividade da mTOR responde de acordo com a necessidade, ou seja, o quanto de estímulo você deu e o quanto você precisa traduzir isso em proteína e o quanto você consegue traduzir isso em proteína. Tá? Então você aumentar a atividade da mTOR, sim, gera um aumento do anabolismo e diminuição do catabolismo, porque o mTOR ativa a síntese proteica e diminui o catabolismo de proteína. A leucina pode fazer isso? Pode! Só que o quanto de leucina? Será que 20 gramas de leucina vai fazer isso de forma significativa? Não! Por que não? Porque é uma atividade transitória. Durante o exercício a gente tem um aumento da atividade da proteína MPK, que regula o metabolismo energético para a produção de energia. Então a ingestão de leucina não vai fazer nem cosquinha nesse mTOR aqui, para gerar um efeito anticatabólico tão significativo assim. E outro ponto também, um ativador do mTOR é a própria insulina. E quem é o maior ativador da insulina? A glicose, que vem do carboidrato, né? Ou seja, a própria glicose que ativa mais fortemente a insulina, essa insulina ativa a mTOR e também gera um efeito anticatabólico mais significativo do que a própria leucina. Ou seja, o que é mais efetivo? Eu ingerir carboidrato para gerar um efeito anabólico e anticatabólico ou eu ingerir leucina, BCA isolado? O que seria mais efetivo? Mais efetivo é a ingestão de carboidrato. Ou seja, o carboidrato, por seu papel de ativar a insulina, é muito mais efetivo do que a própria uso isolado de BCA. Lógico, se eu tenho uma ingestão de proteína dentro da recomendação, 1,6 a 2,2, 2,5 gramas quilo por dia, essa ingestão de BCA não vai fazer diferença nenhuma. Agora, em um indivíduo que está com e um internado com um estado catabólico muito grande, perdendo muito peso, o BCA pode contribuir por essa atividade, mas exclusivamente nesse indivíduo, principalmente pela recomendação nutricional dele estar abaixo da necessidade, tá? Mas um indivíduo treinado, um indivíduo saudável, essa atividade é insignificante, tá? O próprio treinamento aumenta a atividade da mTOR para síntese proteica. Só que durante o exercício, essa mTOR fica com baixa atividade, porque a gente tem uma atividade aumentada da MPK, que inibe parcialmente a mTOR para gerar a metabolização energética, tá bom? Depois do treinamento, a própria resposta do treinamento aumenta a atividade da mTOR muito maior do que a própria leucina. A ingestão de proteína, a leucina, a mTOR, a insulina, a glicose, a testosterona e muitos outros hormônios também ativam a mTOR depois do treinamento. Só que a leucina é muito pouco significativa. A leucina é importante para a síntese proteica muscular? Sim, só que ela está composta em qualquer proteína completa. Se um indivíduo for vegetariano, bom, tem indivíduos vegetarianos que consomem ovo e leite derivados. Os que não consomem, aí é até válido suplementar o BCA ou suplementar uma proteína em pó, tá? Aí é válido para complementar a ingestão de aminoácidos essenciais. Então, o uso de BCA intra-treino não diminui o catabolismo. Um ponto que a gente tem é o seguinte: vamos supor que você está numa restrição calórica e você não pode ficar ingerindo muita caloria. Nesse caso,
Ao invés de você ingerir carboidrato que vai vir com caloria, cada 1 grama de glicose, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, ao invés de você ficar jogando mais calorias, você poderia estar jogando BCA, porque esse BCA iria produzir energia. Ou seja, o BCA iria promover um leve efeito anticatabólico por ativar mTOR e também geraria um efeito anticatabólico por produzir energia no lugar da glicose, no lugar do glicogênio. Só que é muito pouco BCA. 20 gramas de BCA é muita pouca energia gerada ali por esses 20 gramas de BCA. Ou seja, seria algo bem leve e transitório. Só que o efeito anticatabólico da própria injeção da glicose é muito mais efetivo. Por quê? Porque a própria glicose inibe a dissociação do triptofano com a albumina. Ou seja, a própria glicose diminui a disponibilidade de triptofano. Por quê? Porque o aumento da ingestão de glicose aumenta a disponibilidade de glicose e, consequentemente, essa glicose é o combustível energético preferencial durante o treino. Ou seja, se você tem muita glicose livre, você vai usar bastante glicose. Ah, mas a queima de gordura vai diminuir? Não, a queima de gordura ela vai continuar acontecendo, só que não vai precisar ter um monte de ácido gráfico livre ali. Você vai ter o suficiente para complementar o gasto energético total. Se você tiver em déficit calórico, sem problema algum, vai continuar perdendo gordura, só que o aumento da ingestão dessa glicose, respeitando a necessidade energética objetiva de cada um, gera um aumento da disponibilidade de glicose, consequentemente uma diminuição da disponibilidade de triptofano por inibir essa dissociação do triptofano com a albumina, tá? Então a glicose ela é muito mais efetiva para a produção de energia, porque ela gera piruvato, né? Consequentemente, esse piruvato pode se tornar lactato, ou também pode ser oxidado no ciclo de Krebs, e produz energia, né? Além de diminuir a disponibilidade de triptofano. E, lógico, né, a glicose também ativa a insulina, que aumenta o anabolismo e diminui o catabolismo. Lembrando que a hipertrofia só acontece na presença de todos os aminoácidos. Então, por exemplo, não adianta eu comer carboidrato, só carboidrato, ativar a insulina, ativar a mTOR, se não tiver aminoácidos disponíveis, eu não vou formar proteína. Não adianta eu ingerir só BCA, se não tiver os outros aminoácidos, os outros mais 20 aminoácidos, você não vai conseguir gerar proteína. Ou seja, de qualquer forma, você precisa da ingestão necessária de proteína, que é 1,6 a 2,2 grama-quilo por dia, em déficit ou superávit calórico, para você ter todos os aminoácidos disponíveis para gerar a síntese proteica através da atividade da mTOR, que é ativado pela insulina, pela leucina, pelo treinamento, enfim, o treinamento é o principal ativador do mTOR, isso é muito importante. Por quê? Se você ingerir muita proteína e ficar sentado, não tem hipertrofia. Se você ingerir proteína, carboidrato, BCA, ficar sentado, não vai ter hipertrofia. O estímulo do treino é o principal responsável pela hipertrofia, por aumentar a mTOR, e essa mTOR gerar síntese proteica, mas a gente precisa de necessidade proteica diária ingerida ali, e a suplementação de BCA não vai ser útil, tá? Então é muito importante entender que eu poderia vender, qualquer um pode vender, ó, BCA é anticatabólico. Por quê? Porque ativa a mTOR. Ó, BCA também produz energia, também é anticatabólico, porque forma intermediária do ciclo de Krebs para produzir energia. Só que você tem que perguntar o quanto isso impacta significativamente